Olá, pessoal, tudo bem? Nono ano, ó. Um grande beijo para vocês. Parabéns para quem participou semana passada da nossa atividade. Parabéns para quem entrou, assistiu todo o vídeo. A professora tem acompanhado e olha, tem muita gente que não tem assistido ou tem assistido o vídeo pela metade. Então, ó, se liga, tá? Nessa semana nós vamos falar sobre variação linguística. Variação porque a nossa língua portuguesa, ela não é morta, ela não é estática, ela está em constante evolução e nós vamos conversar sobre isso agora para saber por que isso acontece. Ok, estamos de volta. Então, olha só, quando falamos em variação linguística, analisamos os diferentes modos em que é possível expressar-se uma língua, levando-se em conta a escolha de palavras, a construção do enunciado e até o tom da fala. A língua é a nossa expressão básica e por isso ela muda de acordo com a região, a época, o contexto, as experiências e as necessidades dos indivíduos e do grupo que se expressa. Veja quantos fatores empregamos para adequar. Onde eu parei, entrou mensagem que a professora se perdeu. Para adequar a nossa fala à situação e ao grupo em que nos encontramos. Pessoal, quem é que nunca viajou de um estado para outro e percebeu que, chegando lá, os indivíduos falavam palavras diferentes para significar exatamente algo que você já havia se acostumado? Por exemplo, mandioca, que em outro lugar pode ser inhame, né? Tem aquela fruta, pinha, que, por exemplo, lá no Paraná é fruta do conde. Então, são variações linguísticas de região para região, tá? Olha só, há 4 tipos de distinção entre as variações linguísticas. Vamos aprender um pouco sobre cada um deles. As variações históricas, que nós chamamos de diacrônicas. As variações históricas tratam das mudanças ocorridas na língua com o decorrer do tempo. Então, quando vocês continuarem lendo essa teoria, vocês vão perceber que algumas palavras sofreram alteração por causa do tempo. Você sabia que lá nos antepassados do teu avô, do teu bisavô, do teu tataravô, quando alguém ia se referir a outro que hoje nós referimos como você, eles chamavam de vós-me-ser? Depois caiu vossa, ficou me-ser, depois você, depois C, e hoje tem gente que digita só a letra C, significando você. Isso é o que então? Uma evolução, uma variação diacrônica, que tem a ver com a história, com o passar do tempo, tá? Vamos dar uma puladinha aqui. Aqui, ó. Vossa mercê, vós mercê, você, C, e eu adicionei agora só a letra C, porque já me mandaram mensagem me chamando só de C, tá? C vai lá? É muito estranho, mas tem a ver com esse fato de que a nossa língua, ela é viva. Olha só, variações geográficas são as diatópicas. As variações geográficas naturalmente falam da diferença de linguagem devido à região. Essa que eu falei, você vai de um ponto dentro do Brasil a outro ponto, de repente em outro estado, às vezes até mesmo dentro do estado, nós vamos encontrar essa variação linguística, tá? Vamos ver aqui, ó. Olha aqui. Observamos alguns exemplos de diferenças regionais: mandioca, aipim ou macaxeira. Os 3 nomes estão corretos, mas dependendo da região do Brasil, você ouvirá com mais frequência um ou outro. O mesmo vale para a polêmica disputa entre biscoito e bolacha, que se estende para todo o território nacional. Lá no Paraná é biscoito, tá? Aliás, não. No Paraná é bolacha. Aqui é biscoito. Legal, né? Então tá.
Olha, as variações sociais diastráticas. As variações sociais são as diferenças de acordo com o grupo social do falante. Galera, isso aqui tem muito a ver com cultura, tá? Uma pessoa que é estudada vai ter condições de estar concorrendo a um trabalho melhor, a um serviço, vamos dizer, elitizado. Ela com certeza terá um vocabulário bem mais refinado e ela estará no meio de pessoas que também têm um vocábulo igual, certo? Em detrimento a isso, ou seja, ao contrário disso, uma pessoa que não foi à escola, que não procurou se dicionarizar, não teve essa curiosidade, essa vontade ou mesmo a oportunidade de estar estudando, ela consequentemente pode ficar junto com seus afins, com seus iguais, pessoas que também não tiveram essa chance, ou seja, de estudar. Logo, vocês acham que eles terão um vocabulário refinado? Não terão, né, gente? Então, essa é a diastrática, tá? Variação diastrática. Por quê? Porque tem a ver com o meio em que esse falante vive e as pessoas nas quais ele convive, tá? Então, olha aqui, que legal. Há ainda expressões informais ligadas a grupos sociais específicos. Um grupo de futebolistas, por exemplo, pode usar a expressão carrinho com significado específico, que pode não ser entendido por um falante que não goste de futebol, ou que será entendido de modo distinto por crianças, por exemplo, porque para criança carrinho é um mini carro, né, de plástico, de ferro, é um brinquedo, é um carro em miniatura na qual a criança pode brincar. Isso é um carrinho, só que dentro da área do futebol, carrinho é uma jogada que acontece dentro de campo. Então vejam vocês que essa variação de carrinho vai depender dos falantes que a estão usando, tá? Tem outro exemplo aqui que eu quero ler com vocês. Vamos lá. Um grupo de capoeiristas pode facilmente falar de uma meia-lua, enquanto pessoas de fora desse grupo talvez não entendam imediatamente o conceito específico na capoeira. Do mesmo modo, capoeiristas e instrumentistas provavelmente terão mais familiaridade com o conceito de atabaque do que outras pessoas. Realmente, atabaque deve ser um dos instrumentos que eles utilizam. Eu não tenho esse conhecimento, eu não tenho essa bagagem para saber o significado correto, né? Então é isso, gente. É muito interessante essa questão do meio influenciar. Por isso que às vezes na escola a professora bronqueia com vocês quando vocês utilizam de palavrões. Mas veja bem, se dentro da escola onde nós estudamos a nossa norma, a nossa língua, que é uma norma culta, nós descermos os degraus e começarmos a nos tratar de uma forma vulgar ou não tão formal, logo dentro da escola nós não estaremos cumprindo a função de refinar o nosso vocábulo, ok? Então é por isso que às vezes eu pego no pé de vocês, tá? Gente, por final, nós vamos ter a variação estilística, a diafásica. Variação estilística remetem ao contexto que exige a adaptação da fala ou ao estilo dela. Aqui entram as questões de linguagem formal e informal, adequação à norma padrão ou despreocupação com seu uso. O uso de expressões rebuscadas e o respeito às normas padrões do idioma remetem à linguagem tida como culta, que se opõe àquela linguagem mais coloquial e familiar. Eu lendo assim parece tão difícil, mas não é difícil. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Sabe o Jornal Nacional? Não tem aquele apresentador, o William Bonner? Ele usa, gente, isso daqui, ó, uma linguagem formal, tá? Ele usa a norma padrão da nossa língua. Por quê? Porque pede isso. Ele está representando
um jornal que, segundo eles, são sérios, não vamos entrar nesse porém, mas ele está falando para todo o Brasil. Imagine colocar, por exemplo, um falante da língua caipira lá para apresentar o jornal. Não vai fazer, né? Não vai cumprir a função, porque a priori nós temos que saber a língua padrão, essa linguagem bonita e refinada. Porém, o William Bonner, num almoço junto com a família, ele não tem que utilizar aquela linguagem que ele usa lá na bancada do jornal, entendeu? Então ele pode chamar o filho dele de fio, tá? Ele pode dizer, traz isso para nós. Ele pode, professora? Pode, porque ele está numa situação que não é formal, entenderam? Às vezes as pessoas falam assim, você é professora de língua portuguesa e fica corrigindo os alunos. Eu falo, não, eu não corrijo meus alunos fora do ambiente escolar, eu não gosto. Porque eu acho que as relações informais, elas devem ser preservadas e respeitadas. Claro, a não ser que seja um absurdo, tá? Algo que ultrapasse o imaginável, algo que ultrapasse os limites. Porque há erros e erros, né, gente? Por exemplo, no Facebook, às vezes nós vemos os alunos postando coisas e escrevendo muito mal, sabe? Eu acho assim, usar uma expressão aqui, outra lá, no meio de ideias interessantes, tudo bem. Agora, quando o aluno escreve terrivelmente mal, cometendo erros grosseiros, aí já ultrapassa esse limite aceitável e a gente já pode até estar criticando. Por falar nisso, essa semana eu postei bastante erro de língua portuguesa lá no meu Facebook, tá? Facebook Andréa Salazar, se você entrar lá você vai ver. Tem até um bem interessante de um cara que é tecladista e ele coloca um banner falando sobre o show dele, bem engraçado. Vamos lá, continuando aqui. Agora sobre o preconceito linguístico. Tendo tantas variações e nuances, podemos ver que cada contexto social traz naturalmente um modo mais ou menos adequado de expressão, sendo importante entender que as variações linguísticas existem para estabelecer uma comunicação adequada ao contexto pedido. Gente, é o seguinte, só porque, vamos botar um exemplo aqui, tá? Só porque aquele tio teu que toda vida nunca frequentou escola, que mora assim num lugar longínquo da cidade e ele fala muito errado. Só por conta disso, ele não merece sofrer bullying, ele não merece ser recriminado, porque, como eu disse, a questão da cultura, a questão dos estudos é uma questão de oportunidade muitas vezes, tá? Às vezes a pessoa realmente não quer abrir mão, mas há muitas pessoas que reclamam que não tiveram o privilégio de estudar. Aí o que acontece? Esse tio, né, que mora de uma forma simplória e não teve acesso aos estudos para poder falar a língua de uma forma mais expressiva, mais perto da língua padrão, digamos que ele diga assim, ele fale muito errado e cause riso nas pessoas. Tipo, nós foi fundo ontem lá no mercado do Gerson, tá? Digamos que ele diga isso. Você ri, você acha um absurdo, só que ele cumpriu a função comunicativa dele. É isso que nós precisamos entender, tá? Você entendeu o que ele quis dizer. Ele quis dizer que ontem eles foram lá no mercado do Gerson, tá? Agora, nós foi fundo lá no mercado do Gerson é a limitação linguística que ele tem. E aí eu pergunto, a função linguística, ela foi cumprida? Nós entendemos o que esse tio falou? Nós entendemos, então tá valendo?
tá valendo. Obviamente, ele jamais será um representante da nossa língua. Ele não vai estar fazendo um discurso num palanque, mas ele cumpre a função, porque ele consegue se comunicar com as pessoas, tá? Então, nós não podemos ter preconceito linguístico. Uma coisa é o indivíduo não ter tido a oportunidade e errar, outra coisa é o indivíduo ter tido a oportunidade e errar, outra é o indivíduo ter tido a oportunidade e falar bem. Essa, né, é a minha função, é trabalhar em vocês para que vocês falem bem. Porque daí, quando você estiver lá junto com o tiozinho, lá no sítio, lá na plantação dele, lá na moradia, lá na simplicidade linguística dele, você vai conversar com ele e vai respeitá-lo dentro dos limites. E ele vai olhar para você e vai dizer: nossa, esse meu sobrinho estudou, esse meu sobrinho venceu na vida. E ele vai te admirar, mas isso sem você tirar sarro dele, porque ele cumpre a função, o que ele fala você entende. E no final das contas é isso que vale. Agora vamos falar um pouquinho sobre linguagem formal e informal. Uma diferença importante é aquela entre a linguagem formal e informal. A situação em que nos encontramos define o tipo de linguagem que usaremos. Obviamente, gente, se você chega num lugar povoado de pessoas simples, você não vai chegar lá falando um vocábulo dicionarítico, né? Você vai se adequar àquele ambiente. Porém, por você ter a cultura, por você ter o conhecimento, por você ter tido a oportunidade de estudar, se você chegar num jantar na qual há diplomatas, há pessoas do alto escalão, você não vai se constranger, porque você vai saber falar e vai saber se portar, entendeu? Isso então é o quê? É a adequação, em que momento você vai demonstrar o que você tem a oferecer. O importante é que você tenha tanto a linguagem padrão na tua cabeça, quanto a linguagem informal, para você ser adaptado nos dois ambientes. Essa é a ideia, tá? Bom, gente, daqui é isso que eu tenho para falar para vocês. Eu quero que vocês leiam o texto, porque o que vai vir a seguir? Eu vou postar lá um link e vocês vão ser trazidos para cá. Esse aqui é um joguinho que eu montei para vocês sobre variação linguística, tá? Quando você entra nesse joguinho, você recebe perguntas e tem opções de resposta. Vamos ver como é que acontece? Vamos lá. Olha só. Abre assim. Ok. Aqui tem as opções, tá? Eu marquei a A, ele vai dizer que tá errado. A minha vida aqui vai diminuir, tá? Aí ele vai para a segunda etapa. Olha lá. Essa questão em situações de formalidade, é conveniente evitar o uso da linguagem informal. A frase abaixo que se mostra inteiramente formal, aí você tem que ler o texto para saber o que é linguagem formal. Aí você vem aqui e escolhe. Eu vou escolher, não vou escolher, né? Senão vocês vão saber o que tá certo e o que tá errado. Mas o legal desse jogo é o seguinte: eu vou ter acesso ao seu desempenho, tá? Nesse joguinho, e isso vai valer ponto para você. E eu dei 7 vidas para você em 5 questões, então você tem 2 oportunidades de erro e ainda pode tirar um 10, tá bom? Ó, um grande beijo para você e até a próxima. Tchau!